O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos convida a dar um passo significativo em nível de resposta a quem é Jesus, para nós. Porque se Jesus for apenas um mestre, ele nos trará diversos ensinamentos importantes, mas não passará de um mestre e nós, de um aprendiz. Mas Jesus, ele se manifesta verdadeiramente como muito mais e maior que um mestre. É mestre, mas é Deus, conosco, é o Senhor nosso Salvador. É aquele que entregou a sua vida em resgate da nossa vida. É aquele que veio não para passar em nossas vidas, mas para permanecer conosco. E é exatamente nesta afirmação de Jesus como Messias, como ungido de Deus, como meu Salvador, como Senhor da minha vida e da minha história, que tudo passa a fazer sentido. Então, a fé em Cristo é exatamente aquela que me leva a reconhecê-lo como Senhor e Deus, meu Salvador, presente na minha história. E esse reconhecimento também nos leva a um olhar muito mais amplo, como na primeira leitura nós ouvimos. A fé não faz acepção de pessoas. Então a fé nos leva também a reconhecer o outro como igual a nós diante de Deus. De fato, sabemos das nossas diferenças em nível de personalidade, identidade, um não é o outro nesse sentido. No entanto, diante da natureza humana, todos somos iguais, pessoas humanas, criadas à imagem e semelhança de Deus, por isso de igual dignidade, de igual dignidade. Depois, diante do próprio Deus, o Senhor nos ensinou a chamá-lo de Pai Nosso. Se é Pai Nosso, ninguém tem a possibilidade real e sincera no coração de rezar a oração do Pai Nosso e de não estar disposto interiormente de fazer a experiência de irmão. Ou seja, de reconhecer o outro como nosso irmão, como família de Deus. Por isso a acepção, no caso aqui entendida como a discriminação ou a exclusão do outro, está fora da nossa fé. Ao chamarmos a Deus de Pai, precisamos reconhecer o outro como nosso irmão. E de fato, nesses momentos que passamos, tristemente, com uma certa cadência de sequências,
as tragédias em Petrópolis. De fato, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, dos mais variados possíveis, de pequenas perdas materiais, a partida de pessoas queridas tão próximas, essas dores também acabam como que despertando em nossos corações a nossa essência, aquilo que há de mais humano em nossos corações. E é exatamente nessa humanidade despertada que somos chamados a nos reconhecer como uma imensa, mesma e única família de irmãos diante de Deus. E precisamos cultivar essa humanidade no dia a dia mesmo, seja com a doação de algo, como os itens básicos nesse momento de alimentação, de higiene pessoal, higiene coletiva, até aquela doação que seria, talvez na Itália, assim, eu uso uma expressão muito interessante, que eu acho que traduz muito bem o que nós poderíamos chamar de solidariedade ou de humanidade, que é colocar-se vestindo a roupa do outro, mettere le panni degli altri. Então, vestir a roupa do outro, colocar-se no lugar do outro para poder melhor ajudá-lo. Esse sentir com o outro, o coração que se une para se ajudarem a serem aquecidos, um aquecendo ao outro. É esta a realidade de humanidade que estou falando, é desta que nós precisamos trazer cada vez mais e deixar transbordar de nossos corações na acolhida, na presença, nessa dedicação. Que o Senhor possa também ir visitar o coração de cada pessoa que nesse momento está em extrema dor, de sofrimento, de angústia, e aliviá-los também nessa dor, e nós também com a nossa presença na medida do possível, com os meios necessários e também que estiverem ao nosso alcance, tentar amenizar a dor de tantos nossos irmãos nesse momento de tragédia que passamos.